Fala galera do primeiro ano, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Chave do Enem no ar, estamos caminhando para o final deste ano, já estamos iniciando o último ciclo de lives com linguagens. E aí, gostou? Valeu a pena? Vamos caminhando, você está sendo preparado desde o primeiro ano para mandar bem na prova do Enem e, é claro, no vestibular. Noite de hoje, nossa live de hoje, teremos então literatura e língua portuguesa. Já fez o seu simulado, está aberto o próximo, hein? Está lá embaixo. Na descrição você pode também mandar a sua opinião, mandar a sua pergunta e no seu Eclass fazer o simulado de matemática. Sem mais demoras, então, vamos começar a nossa live com literatura. E literatura é com o professor Michel. Rodou a vinheta. Fala galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso Chave do Enem. Eu sou o Michel Queiroz, professor de literatura, e é um prazer estar com você aqui mais uma vez para a gente trocar essa ideia tão especial sobre esse componente curricular que faz a nossa cabeça, que faz o nosso coração, e a gente já está quase chegando ao fim do ano. Eu espero que tenha sido uma ótima experiência nessa sua introdução ao novo ensino médio. Tenho certeza que foram momentos especiais de muito crescimento e a gente vai continuar se encontrando na nossa caminhada de literatura. Nós estamos chegando já perto do final do nosso ciclo, do nosso ano, e vamos ver então qual é o nosso conteúdo de hoje do nosso Chave do Enem. Bem, chegando já ao quarto bimestre, nós estamos falando agora sobre a segunda metade desse século XIX, estamos falando sobre o romantismo. É bem verdade que os movimentos do romantismo eles já começam em 1836, mas eles se estendem até a segunda metade do século XIX. Passamos lá pelo início das nossas questões sobre o quinhentismo, o barroco, o arcadismo, e quando a gente chega aqui no século XIX, nós temos uma escola literária muito profícua, muito produtiva e que vai ser sempre comentada, e eu costumo dizer que o romantismo de fato ainda não acabou. Evidentemente que naquele movimento de tradição e ruptura, nós tivemos outras escolas literárias também importantes que por vezes se opuseram ao romantismo, mas basta você ligar a sua televisão para você se deparar com uma novela. E falar sobre novela, sobre essas histórias românticas é de fato uma herança direta do romantismo, ok? Quando a gente fala sobre o romantismo, a gente fala sobre poesia e prosa, mas as nossas discussões elas começam na poesia e nós vamos falar um pouquinho ao longo das questões, deixando alguns pontos importantes para você. É importante que você se lembre o que está acontecendo aqui na data que inicia o romantismo. A família real portuguesa chega ao Brasil no começo do século XIX, em 1808, e a escola do romantismo, em primeiro lugar, vai querer firmar essa noção do que é ser Brasil, do que é ser brasileiro. Existe, em primeiro lugar, em 1822, um afastamento da coroa portuguesa com a independência do Brasil, e toda a nossa arte e a nossa cultura desses dias tem por objetivo reafirmar os conceitos de brasilidade. Então, quando você olhar para o romantismo brasileiro, entre outras características, lembre-se, ele está também afirmando o nosso nacionalismo. Tendo isso em vista, vamos então para as nossas questões. Você já respondeu essas questões, eu já dei uma olhadinha ali nos acertos e erros de vocês, grande maioria está de parabéns, porque está indo no caminho correto, e se você acertou, você vai confirmar suas respostas agora com a gente, e se você não acertou, chegou o momento de ver em que nós erramos. Vamos então para as nossas questões. Pergunta na tela, começamos aí no seu caderno a partir da pergunta 11, é a nossa primeira pergunta de literatura, pergunta na tela para você. Para responder a questão, leia o texto base 2, e o texto base 2 são dois textos que nós temos de poesia, e eu vou ler esses textos para você. O texto diz assim: Canção do Exílio, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar, sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá.
Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. Essa é a canção do exílio de Gonçalves Dias. E nós temos ainda o nosso texto 2 de José Teza, que diz assim: a floresta amazônica é de natureza e ambiente que nos impressiona. Como outros tantos biomas incríveis, a Amazônia é certamente um dos mais impactantes. Oposto dos grandes desertos, diferente das grandes montanhas dos Andes e também dos planaltos que a cercam, como o Cerrado Brasileiro. O clima, a vegetação, todos os fatores micro e macrocósmicos da Amazônia possibilitam uma fonte de vida mágica. Estudos mais recentes começam a reconhecer mitos antigos e uma espécie de magia da floresta já conhecida pelos povos nativos há milênios de anos. São incríveis as descobertas recentes que vão além do que podemos imaginar, como explica perfeitamente o professor Dr. Antônio Donato Nobre, pesquisador titular do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e representante do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Muito bem, tendo então como base a leitura dos textos 1 e 2 e, sobretudo, quanto às características temáticas de cada um deles, analise as afirmativas a seguir. Vamos lá eles então? No texto 1, o nosso poema de Gonçalves Dias, Canção do Exílio, tem-se a visão positiva e idealizada da pátria, o Brasil, cujos destaques são dois elementos da natureza, o sabiá e a palmeira. O texto fica trabalhando com esses dois elementos. Já no texto 2, tem-se a visão das maravilhas da floresta amazônica brasileira, com seus encantos, belezas e diversidade. 3. No texto 1, tem-se recursos nada expressivos para a composição das belezas da terra natal. E no texto 2, opção 4, tem-se a realidade de uma natureza inacabada e desvalorizada em sua essência. Amigos, é importante que a gente esteja atento àquilo que o texto diz, e não somente às nossas impressões. Por exemplo, quando nós vamos aqui à opção 4, tem-se a realidade de uma natureza inacabada e desvalorizada em sua essência, evidentemente que quando a gente olha para os crimes ambientais, a gente pode chegar à interpretação de que é uma desvalorização da Amazônia. Mas o fato é o que o texto está dizendo. E sobre todas essas questões aqui, a gente percebe que no texto 1 nós temos sim uma visão positiva, idealizada da pátria. Essa é uma das características do romantismo, que vai trazer esse exagero, essa exacerbação, ao mesmo tempo também que vai idealizar o seu objeto que está sendo descrito. E assim ele faz com a pátria, que a distância ele se lembra da pátria, e a pátria parece que tão longe da sua memória, ela recebe tons de perfeição. Já no texto 2, nós temos a visão da importância e das maravilhas da floresta amazônica, que tem encantos, belezas e diversidade. Pergunta a opção 1, opção 2, são opções que estão muito coerentes. Parabéns para você que assinalou letra C. Muito bem? Espero que você tenha acertado essa primeira questão. Questão para a gente aquecer os motores, questão muito boa que fala também sobre o nosso romantismo. Vamos então para a nossa questão número 2, questão na tela para você. Atente para o excerto abaixo, e o excerto abaixo na questão, para responder a questão 2, essa aqui que a gente já viu, agora atente para o excerto abaixo. Portanto, o romantismo brasileiro foi inicialmente e continuou sendo em parte até o fim, sobretudo nacionalismo. E nacionalismo foi, antes de mais nada, escrever sobre coisas locais. Daí, a importância da narrativa ficcional em prosa, maneira mais acessível e atual de apresentar a realidade, oferecendo ao leitor maior dose de verossimilhança, pactos com a realidade, e com isso, aproximando o texto de sua experiência pessoal. Dá uma olhadinha aqui para mim. É importante que você entenda que essa fase do nacionalismo, ela é identitária para o romantismo. Quando a gente, inclusive, divide a poesia do romantismo em 3 fases, a gente percebe que a primeira fase da poesia, ela era essa poesia nacionalista, que utilizava-se do poema para cantar e para destacar os valores nacionais. Depois nós temos uma segunda fase ainda dentro do romantismo, e nós chamamos essa fase de ultra-romântica ou byroniana, que é uma fase que não vai falar sobre os aspectos nacionais, mas vai centrar no indivíduo, no eu, e falar sobre os seus dilemas e amores, por vezes também muito negativa, pessimista, como os escritores brasileiros que, inspirados em Lord Byron, escreviam a sua forma de fazer romance.
o romantismo dentro da poesia. E a terceira fase dessa poesia do romantismo, nós temos problemas nacionais acontecendo de maneira muito frequente na década de 80. Sobretudo é a década que vai acontecer a abolição da escravatura e que vai acontecer também a proclamação da República Brasileira. Essa terceira geração da poesia é uma geração que nós chamamos de condoreira, em homenagem a esse pássaro chamado condor, que faz altos voos. Essa geração da poesia ela é altiva também, porque fala sobre temas sociais e urgentes do Brasil do século XIX. Na poesia da terceira geração do romantismo, nós vamos falar inclusive sobre a denúncia da escravidão e nós vamos falar sobre esses problemas que a sociedade está pulsando e está exigindo também. Portanto, 3 fases distintas que vão acompanhar o progresso cronológico do Brasil. A primeira fase, ainda dentro daquelas festividades da proclamação da República, nós temos uma fase, da proclamação da independência, nós temos essa tentativa de destacar a nacionalidade, portanto, uma poesia nacional. Uma segunda geração mais artística e voltada para a própria poesia, a geração byroniana, e a terceira geração, uma geração preocupada com os aspectos sociais e denunciando os problemas e mazelas sociais, a geração condoreira, ok? Então, esse nosso excerto agora falava sobre o nacionalismo, que começa na primeira fase, mas de acordo com o nosso enunciado, perdura até o fim, ok? Pensando então nesse trecho, pergunta na tela para você, vamos ver essas opções que são possíveis. Tendo como base o trecho acima, é possível afirmar que, número 1, o romantismo no Brasil não possuía as mesmas características que o europeu, sendo apenas uma forma de nacionalismo, ou seja, era apenas uma forma de nacionalismo. Ou seja, nós estamos dizendo que esse romantismo brasileiro ele é mais fraco que o romantismo europeu, porque ele só se centrou no nacionalismo. Opção 2, o nacionalismo do Brasil era realista, daí que o nosso romantismo tenha sido desde o início também realismo. Tem uma pegadinha aqui para você, porque realismo vai ser uma das escolas literárias que vai surgir depois em oposição ao próprio romantismo, ok? 3, opção 3 para você. A narrativa ficcional em prosa é mais adequada ao romantismo do que a poesia lírica, pois esta não pode ser nacionalista. Ou seja, estamos aqui afirmando que a poesia lírica não tem condições e capacidades de serem nacionalistas. Estamos aqui no nosso enunciado dizendo muito pelo contrário. Atenção agora para as opções 4 e 5. Opção 4. Embora tenha outras características, o romantismo brasileiro foi principalmente uma forma de nacionalismo. A primeira identidade que mais se perdurou, essa identificação do romantismo e do nacionalismo. E opção 5, para Cândido, que é o autor do nosso excerto local ali com o romantismo no Brasil, para Cândido, a verossimilhança é maior na narrativa ficcional em prosa, em que se alcança também maior proximidade com o leitor. E agora, quais opções você assinala? 1, 2, 3, 4 ou 5. Temos as opções aqui. Está certa a opção C, 4 e 5. Parabéns para você que assinalou letra C, 4 e 5. Muito bem, está indo bem, já acertou essas 2 primeiras questões. Vamos continuar falando sobre o romantismo, analisando agora a nossa terceira pergunta de hoje. Era a pergunta 14 do seu caderno de provas. Pergunta na tela para você. Pergunta 13. Considere as afirmações a seguir em relação ao romantismo do Brasil. 1. Os poetas românticos defendiam o bucolismo como estilo de vida no campo, longe dos centros urbanos. Me lembra algo sobre o arcadismo, essas características. 2. O poeta romântico Álvares de Azevedo teve como tema predominante em sua obra o negativismo boêmio e exaltação da morte. Lembre-se que havia 3 fases e a segunda fase, chamada de ultrarromântica ou byroniana, se parece muito com as características que você está estudando agora sobre Álvares de Azevedo. 3. Cruz e Souza, que ficou conhecido como Cisne Negro, foi um dos autores mais representativos da estética romântica no Brasil.
Preste muita atenção, Cruz e Souza, ele está descolado do seu tempo, porque ele é um autor do simbolismo, que vai se apresentar já no final do século XIX, na década de 90, com um movimento literário que didaticamente marcamos que inicia em 1893, ok? Vamos lá então. Está correto o que se afirma em, letra A, apenas 2 e 3, letra B, apenas 1 e 2, letra C, apenas 1 e 3, letra D, 1, 2 e 3 e letra E, apenas 2, 2 apenas. O que é que você marcou nessa oportunidade? Parabéns para você que assinalou a letra E, 2 apenas. O poeta romântico Álvares de Azevedo teve como tema predominante em sua obra o negativismo boêmio e a exaltação da morte. De fato, Álvares de Azevedo foi o principal poeta da segunda geração do romantismo, a geração byroniana ultrarromântica. E sim, é uma geração negativa, é uma geração que não vai falar nem sobre o nacionalismo da primeira geração, nem sobre as demandas sociais da terceira geração. Ela se centra mais profundamente no fazer poético dentro da estética romântica. Os problemas das questões 1 e 3 é porque nós temos aqui na alternativa 1, na opção 1, características que são condizentes ao arcadismo e não ao romantismo, é a escola anterior ao romantismo. E o problema da questão 3, como já foi mencionado, é que Cruz e Souza não participa do romantismo brasileiro e aqui ele é pintado como um dos autores mais representativos da estética romântica. Então, para você, letra E, opção 2. Está indo bem aí? Está acertando tudo? Vamos então para a nossa próxima pergunta, a 14ª do seu caderno, quarta questão dessa noite, pergunta na tela para você. Vamos lá então, questão 14. No indianismo romântico, em verdade, é que se reúnem pela primeira vez 3 palavras já então densamente carregadas de sentido ideológico. O indianismo transformado em teoria social, o romantismo a que o próprio índio deu causa e o nacionalismo que, pelo menos no Brasil, passa a ser símbolo. Vamos então relembrar essas 3 palavras, o indianismo, o romantismo e o nacionalismo. 3 palavras que estão aqui girando em torno de um mesmo eixo. A partir do trecho acima, pode-se dizer que, número 1, afirmativa número 1, o romantismo brasileiro era exclusivamente indianista. Número 2, o indianismo romântico é característico do romantismo brasileiro. 3, o nacionalismo é traço original do romantismo brasileiro, não ocorrendo em outros países. E aí, o que é que nós temos? Será que é a opção 1, 2 ou 3? Será que é apenas a 2? Será que é a 2 e a 3? Será que é a 1 e a 2? Será que é a 1? Será que é a 3? O que é que você marcaria? Vamos lá então. Parabéns para você que assinalou a questão A, apenas a proposição 2. Então presta atenção agora para você entender qual é o problema com a 1 e com a 3. A afirmativa 1 dizia, o romantismo brasileiro era exclusivamente indianista. Aqui nós estamos falando sobre uma das características, ou um dos estilos da prosa romântica, ou seja, toda aquela obra que é feita por meio dos romances e não por meio das poesias. E nós não temos apenas o indianismo, nós temos pelo menos 4 dessas diferentes. Nós temos muito mais do que o indianismo. O indianismo, de fato, com obras como as obras de José de Alencar, que escreveu sobre todos os estilos, ele foi muito profundo no indianismo, criando algumas das obras que são conhecidas até hoje, mas dizer que a prosa romântica tem só o indianismo é você minimizar, é você diminuir essas características do romantismo. No momento correto, a gente vai entrar na prosa romântica para que você entenda todos esses movimentos, o romance urbano, o romance histórico, o romance do próprio indianismo também, ok? Bom, o problema dessa então é dizer que é só indianista. E o problema da 3? O nacionalismo, de acordo com essa afirmativa, ele é um traço que surge só no romantismo brasileiro e que quando a gente olha para os romantismos aparecidos na literatura de outros países, eles não são nacionalistas e isso é falso também. Uma das características identitárias do romantismo, além do seu modo de escrever, do seu modo de fazer poesia,
tem relação com a temática. Em outros movimentos, como o movimento original da Europa, da França, ele também é nacionalista. Evidentemente que ele ser nacionalista brasileiro é uma característica só nossa, mas essa identificação de romantismo com nacionalismo, ela não é originalmente brasileira, ela ocorre sim em outros países, portanto, somente a opção 2, que diz que o indianismo romântico é característico do romantismo. Sim, é uma grande característica do romantismo brasileiro. Ok? Desatou esse nó junto comigo? Vamos lá então para a nossa última questão dessa noite, a questão 15. Muito bem, começamos aqui com um texto do Castro Alves que diz assim: Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é mentira, se é verdade, tanto horror perante os céus, ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. A literatura também versa sobre grandes problemas sociais que afetam a história brasileira. Continuando então, a literatura também versa acerca de grandes problemas sociais que afetaram a história brasileira. O poema de Castro Alves, sob a forma que prece, intitulado Tragédia do Mar, refere-se, letra A, às condições dos grupos transportados pelos navios negreiros, a outros males que atingiriam as condições climáticas da época, a catástrofes que aconteceram à época do poeta, a efeitos maléficos vividos pelas próprias populações litorâneas e aos desastres químicos que afetaram a população dos escravos. A alternativa já está assinalada para você, mas não há problema nenhum, porque é importante que você saiba do que nós estamos falando. Aqui é um típico poema da terceira geração do romantismo. Olha bem para mim aqui agora, hein? Essa terceira geração do romantismo é a geração que vai falar sobre os problemas sociais. E aqui Castro Alves está denunciando a história da escravidão no Brasil, que já está às portas de ser abolida, de ser finalizada, ou pelo menos de agora legalmente ser proibida no Brasil. E para isso, no seu poema, ele faz uma recapitulação da maneira como esses escravos eram trazidos ao Brasil desde o começo do século XVI até os dias atuais. Portanto, esse poema, ele serve para uma denúncia social falando sobre as condições dos grupos transportados pelos navios negreiros. Ok? Muito bem, então, conseguiu acertar, conseguiu se colocar dentro desse meio do romantismo. Eu espero que você tenha aproveitado muito bem essa aula e que você possa agora utilizar essas questões e comparar com o seu material de literatura, a fim de que você se prepare muito bem para o nosso Enem, que cada vez está mais perto, né, galera? Um abraço para vocês, a gente se vê na próxima. Até mais, valeu! Belezinha, belezinha, mandaram muito bem em literatura, então vamos para a segunda parte da nossa live, vamos para a língua portuguesa. Lembrando, você está convidado a participar até o finalzinho conosco e mandar aqui no formulário a sua opinião, a sua dúvida, para que nós possamos sempre melhorar o nosso programinha. E 2024 está quase chegando, hein? Manda sua opinião para a gente poder fazer um 2024 bem especial para você. Belezinha? Então, sem mais demoras, língua portuguesa é com ela, professora Ângela. Rodou a vinheta. Galerinha linda, tudo bem com vocês? E aí, animados para o nosso último Chave do Enem deste ano? Então se prepara, se você vai fazer aí o Enem como treineiro, preste atenção às dicas, tá? Porque a gente vai para a nossa última aula deste ano, tá bom? Então, como você pode perceber aí nos slides, a gente vai estudar hoje as palavras que conectam, né, as preposições e as conjunções e também a concordância nominal, ok? Nossas questões vão tratar desses assuntos e também um pouquinho de interpretação de texto, ok? Então, vem comigo aqui para interpretar essas questões.
Passando para lembrar mais uma vez, não sei se você assistiu o Chave do Enem pela primeira vez ou se já assistiu outras vezes, que eu gosto sempre, e essa é uma dica que eu já deixo para vocês, de começar a leitura lendo o enunciado da questão, ok? Por que fazer isso, professora? Quando a gente começa a leitura pelo enunciado, você vai ler o texto, quando necessário, né? Na maioria das vezes é necessário, com mais foco daquilo que você precisa prestar atenção para responder corretamente a questão, ok? Se não, o que vai acontecer? Você vai ler o texto sem saber o que você precisa fazer dele, né? E aí, logo em seguida, você vai ler a pergunta, daí você vai falar, eu tenho que ler o texto novamente. Não que a gente não vá ter que fazer isso mais de uma vez, mas em algumas questões você acaba ganhando um pouco de tempo e fazendo a leitura do texto com esse foco daquilo que é necessário observar, tá bom? Então, fica a dica e eu organizei aqui os nossos slides nessa ordem, começando sempre pela pergunta, tá? Mas lembre-se, na prova, você não vai ter essa ordem, você vai sempre começar pelo texto e aí vem a pergunta e as alternativas, ok? Então, vamos para a nossa primeira questão de hoje. Entre as diferentes estratégias argumentativas utilizadas na construção de textos, no fragmento está presente qual estratégia, né? Então, que estratégia está presente, estratégia argumentativa nesse texto? Então, vamos ter que ler o texto, não tem o que fazer. O texto diz o seguinte: em uma reportagem a respeito da utilização do computador, um jornalista posicionou-se da seguinte forma: a humanidade viveu milhares de anos sem o computador e conseguiu se virar. Um escritor brasileiro disse com orgulho que ainda escreve à máquina ou à mão, que precisa do contato físico com o papel. Um profissional liberal refletiu que o computador não mudou apenas a vida de algumas pessoas, ampliando a oferta de pesquisa e correspondência, mudou a carreira de todo mundo. Um professor arrematou que todas as disciplinas hoje não podem ser imaginadas sem os recursos da computação. E para um físico, ele é imprescindível para, por exemplo, investigar a natureza subatômica. Então, voltando aqui às perguntas, né, as alternativas, qual foi a estratégia argumentativa que está presente nesse texto? Olha lá, as opções. A comparação entre elementos. B, a reduplicação de informações. C, o confronto de pontos de vista. D, a repetição de conceitos. Ou E, a citação de autoridade. E aí, o que vocês respondem? Cuidado com alguns distratores aí, tá? Tem duas alternativas ali que a gente pode confundir uma coisa com a outra. Vou dar um tempinho para você pensar, para você rever aí as suas anotações e vamos à nossa resposta. A resposta correta, como você pode ver logo em seguida, é a alternativa C, o confronto de pontos de vista. Que provavelmente você deve ter ficado em dúvida, né? Ou deveria ter ficado em dúvida entre a alternativa A e a C. Porque confrontar pode vir de comparar posições diferentes, né? Só que aí, comparação entre elementos, né? Só que aí a gente tem confronto de pontos de vista, porque olha só, cada um vai colocando o que acha a respeito do uso do computador na sua vida, né? Então, olha lá, um diz que a humanidade viveu 100 anos sem computador. Um escritor disse que escreve ainda à máquina, ou seja, como se ele não precisasse do computador, porque ele precisa do contato físico. O outro vai refletir, dizer que o computador não mudou apenas a vida de algumas pessoas, ampliando a oferta de pesquisa e correspondência, mudou a carreira de todo mundo. Então, a gente tem opiniões que são aqui divergentes sobre o assunto. Tem gente que acha bom, tem gente que não acha tanto, né? Tem gente que não sente falta. Então, por isso que a argumentação ela vai se construir justamente no confronto desses pontos de vista, não simplesmente só na comparação. Ele compara, mas ele compara para trazer o quê? Um confronto entre essas ideias, né?
que significa confrontar? É diferente de comparar. Comparar, eu só vou dizer, olha, semelhanças e diferenças. Agora, confrontar é você estabelecer uma opinião em cima dessas diferenças e semelhanças, ok? Então, por isso que a alternativa certa é a C e não a A, tá? Agora, por exemplo, ali, ó, alternativa B e D, elas são praticamente iguais, ó, reduplicação de informações e repetição de conceitos. Não é isso que vai construir a argumentação, né? Tem até um que acaba concordando com o outro, mas não é isso que vai construir a argumentação, e muito menos citação de autoridade, porque apesar dele citar escritores, jornalistas e tudo mais, para a gente ter autoridade, além de uma função, você precisa ter um nome junto, né? Quem é esse escritor? Será que é realmente um escritor reconhecido, um jornalista reconhecido, né? Para você verificar se, aí sim, né? Tem autoridade para falar? Não tem autoridade para falar? Ok? Então, e isso também, ele só vai validar o que eu vou falar, né? Isso é uma outra coisa importante de se salientar. E não necessariamente que essa seja a estratégia argumentativa utilizada na construção desse texto, tá? E sim, é como se fosse uma ferramenta. Então, não pode ser considerada uma estratégia argumentativa, ok? A estratégia de argumentação mesmo é esse confronto, ok? Então, respondemos a primeira questão. Segunda questão, a gente tem uma tirinha, tá? O que diz ali no enunciado? Em sua conversa com o pai, Calvin busca persuadi-lo. Persuadi-lo, quem que esse lo está se referindo? Ao pai, né? Recorrendo à estratégia argumentativa de novo, uma questão para a gente avaliar a estratégia argumentativa. Vamos ver as opções. Mostrar que um bom trabalho como pai implica a valorização por parte do filho. B. Apelar para a necessidade que o pai demonstra de ser bem visto pela família. C. Explorar a preocupação do pai com a própria imagem e popularidade. D. Atribuir seu ponto de vista a terceiros para respaldar suas intenções. Ou E. Gerar um conflito entre a solicitação da mãe e os interesses do pai. Então, qual foi... De que forma, né? Deixa eu refazer essa pergunta. De que forma o Calvin busca persuadir o pai? Por meio de qual dessas estratégias? E aí vamos ler o texto. Bem, pai, sua cotação está muito alta essa semana. Fico feliz em saber disso. Os entrevistados acham que você está fazendo um bom trabalho como pai. Na verdade, com um empurrãozinho, sua popularidade pode bater um recorde hoje. Boa tentativa, vá ajudar sua mãe com a louça. Ai, pai, isso é suicídio, não? De que forma o Calvin tenta persuadir o pai? Qual é a parte que você verifica aí, ó, que ele está realmente fazendo essa persuasão? Usando que estratégia? Alternativa A, alternativa B, C, D ou E? E aí, conta aqui no meu ouvidinho, o que vocês marcaram? Tem gente que, pelo que eu estou ouvindo aqui, dos professores que estão acompanhando, a resposta da maioria está certa, mas tem um ou outro aí com alguma dúvida, tá? A alternativa correta, gente, como a maioria respondeu, é a alternativa D. Atribuir seu ponto de vista a terceiros para respaldar as intenções. Onde é que a gente vê isso aí no texto, ó? Ali no segundo quadrinho, ó, os entrevistados acham que você está fazendo um bom trabalho como pai. Então, essa fala respalda as intenções que ele tem de ali, né, ficar vangloriando o pai para ficar de boa, sem ter que fazer nada. Só que o pai não cai na dele, né? Agora, a alternativa A, mostrar que um bom trabalho como pai implica a valorização por parte do filho. É isso que vai convencer o pai? Não, o contrário, né? B, apelar para a necessidade que o pai demonstra de ser bem visto pela família. Será que o pai precisa ser bem visto? Ele mostrou em alguma parte isso? Também não.
C, explorar a preocupação do pai com a própria imagem e popularidade? Muito menos, né, gente? É muito parecido com a letra B. Ou E, gerar um conflito entre a solicitação da mãe e os interesses do pai. É através disso que ele tenta persuadir o pai? Não, isso daí já seria o resultado final ali do que ele tentou fazer, mas não conseguiu. Então, a alternativa correta realmente é a alternativa D. Atribuir seu ponto de vista a terceiros. É como se ele, não sou eu que estou dizendo, os outros estão falando, né? Para conseguir as intenções que ele tem de ficar de boa ali naquela situação e não ter que fazer aquilo que a mãe havia pedido. Ok? Vamos para a nossa terceira questão? A terceira questão vai trabalhar aqui as palavras de ligação, tá? Você lembra quais são elas? A gente tem as conjunções, nós temos as preposições. Dentro das preposições, a gente tem lá a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sobre, sob, trás. Podia até cantar uma musiquinha, né? Mas não vou pagar esse mico dessa vez, não, tá? E a conjunção seriam as conjunções, que são as coordenativas e as subordinativas, né? Cada conjunção, né, alguns tipos de conjunções subordinativas, a gente vai ter um sentido relacionado ao uso dessa conjunção, assim como das conjunções coordenativas, né? Então, olha o que está dizendo ali, ó. Nessa charge, o recurso morfossintático que colabora para o efeito de humor está indicado por quê? Pelo emprego de uma oração adversativa que orienta a quebra da expectativa ao final. Oração adversativa tem a ver com o quê? Lá com as conjunções adversativas. B, uso de conjunção aditiva que cria uma relação de causa e efeito entre essas ações. C, retomada do substantivo mãe, que desfaz a ambiguidade dos sentidos a ele atribuídos. É isso que vai causar o humor. D, utilização da forma pronominal lá, que reflete um tratamento formal do filho em relação à mãe. É isso que vai causar humor? Ou E, repetição da forma verbal que reforça a relação de adição existente entre as orações. Vamos ver o texto, né? Olha lá o Calvin, bem preguiçoso. E aí ele diz ali o seguinte: a preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto. O que está causando ali o humor? Já conseguiu reparar? Qual é a palavrinha ali que está causando o humor? Que introduz ali, né, o humor? Não vou falar ainda, vou deixar você pensar mais um pouquinho. Então, relacionada a essa palavra do texto, que vai causar todo o humor da tira, é que você tem que responder essa questão. E aí? O que você respondeu? Atribuição de uma oração adversativa, uso de uma conjunção aditiva. Onde que está a conjunção aditiva ali? Uma mãe é uma mãe, e é preciso respeitar ali, pronto? Então, é esse e que vai trazer o humor, dando a ideia de causa ali e efeito. C, retomada do substantivo mãe, que desfaz a ambiguidade dos sentidos. E aí, o que você colocou? D ou E? Vamos à resposta? Você acertou se você respondeu a letra A. Todo o humor da tira, ele está justamente naquele mas, sabe? Quando a gente começa a falar alguma coisa e a gente diz assim, ó, mas quebrou a expectativa daquilo que se dizia, né? E aí vem a parte que vai causar humor. Mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto, ou seja, ele está dando voz à preguiça dele, né? Como a preguiça é a mãe de todos os vícios, eu preciso respeitar a preguiça, é isso que ele quis dizer, né? Então, justamente o que está causando essa ambiguidade é o uso desse mas, né? Então, não estaria certa a B, o uso da conjunção aditiva. A gente tem ali o uso da conjunção aditiva. Uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la, né? Mas esse e é preciso respeitá-la seria só a consequência do que a gente começou ali pelo uso do mas. É o mas que vai quebrar essa expectativa e vai causar humor, né? Depois, a C, retomada do substantivo mãe, que desfaz a ambiguidade dos sentidos a ele atribuídos. A preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe. Será que eu tenho ambiguidade de sentidos no uso das palavras mãe ali?
né? Não seria o caso, né? A D, utilização da forma pronominal lá, que reflete um tratamento formal do filho em relação à mãe. É o uso do tratamento formal que vai causar humor? Não é. É justamente essa quebra de expectativa ali, né? E aí ele vai querer dar voz aos sentidos lá que ele tem de ser preguiçoso, é isso aí. E não o lá ali. E por fim, repetição da forma verbal que reforça a relação de adição existente entre as orações. Não, esse não está fazendo esse reforço entre essas ideias, ok? Então, muito bem para aqueles que acertaram. Aqueles que erraram, tentem ler com mais atenção, ok? Vamos lá, então, para a nossa quarta questão de hoje. Olha lá o que diz o enunciado. A progressão textual realiza-se por meio de relações semânticas, ou seja, de sentidos, que se estabelecem entre as partes do texto. Tais relações podem ser claramente apresentadas pelo emprego de elementos coesivos ou não ser explicitadas, no caso da justaposição. Considerando o texto lido, aí vem as alternativas, né? No primeiro parágrafo, o conectivo já que marca uma relação de consequência entre os elementos do texto. B. No primeiro parágrafo, o conectivo mas explicita uma relação de adição entre os segmentos do texto. C. Entre o primeiro e o segundo parágrafos está implícita uma relação de causalidade. Implícita, não está explícita. D. No quarto parágrafo, o conectivo enquanto estabelece uma relação de explicação entre os segmentos do texto. Será que quando a gente usa enquanto, eu dou a ideia de explicação? Ou E. Entre o quarto e o quinto parágrafos está implícita uma relação de oposição. E aí, vamos ver o texto, né? O texto diz assim: o Palmeiras venceu o Atlético Goianiense pelo placar de 1-0, com um gol no final da partida. O cenário era para ser de alegria, já que a equipe do Verdão venceu e deu um importante passo para conquistar a vaga para as semifinais. Mas não foi bem isso que aconteceu. Vamos lá as alternativas, ó. Esse já que marca uma relação de consequência entre os segmentos. Opa! Fiz bobagem aqui, ó. Não, o que eu fiz aqui? Nem sei mais. Vamos lá, vou continuar. Já que marca uma relação de consequência entre os segmentos do texto, olha lá o texto. O cenário era para ser de alegria, já que a equipe do Verdão venceu e deu um importante passo para conquistar a vaga. Esse já que tem uma consequência, tá? Será que é isso aqui que vai ser explicitado nesse texto? Depois, continuando, né? Onde eu estava, já o Verdão venceu e deu um importante passo para conquistar a vaga para as semifinais, mas não foi bem isso que aconteceu, né? O meia Diego Souza foi substituído no segundo tempo debaixo de vaias dos torcedores palmeirenses e chegou a fazer gestos obscenos respondendo à torcida. Ao final do jogo, o meia chegou a dizer que estava feliz por jogar no Verdão. Eu não estou pensando em sair do Palmeiras, estou muito feliz aqui, disse. Perguntado sobre as vaias da torcida enquanto era substituído, Diego Souza ironizou a torcida do Palmeiras. Vaias? Que vaias? Ironizou o camisa 7 do Verdão antes de descer para os vestiários. E aí? Já fui para a resposta, né? Mas estava fácil demais, gente. Olha lá. Desculpa. Considerando o texto lido, a gente percebe que entre o primeiro e o segundo parágrafos está implícita uma relação de causalidade, né? Olha lá, o Palmeiras venceu, deixa eu só ver uma coisa aqui, gente, o primeiro e o segundo parágrafos, isso mesmo. O Palmeiras venceu o Atlético Goianiense pelo placar de 1-0, com um gol no final da partida. O cenário era para ser de alegria, já que a equipe do Verdão venceu e deu um importante passo para conquistar a vaga para as semifinais. Mas não foi bem isso que aconteceu. O meia Diego Souza foi substituído no segundo tempo debaixo de vaias dos torcedores palmeirenses e chegou a fazer gestos obscenos respondendo à torcida. Ao final do jogo, o meia chegou a dizer que estava feliz por jogar no Verdão. Então, a gente tem duas ideias opostas ali,
né? Uma relação de causa, né? Então, qual foi a causa dessa quebra de expectativa anunciada no final ali no primeiro parágrafo? Justamente que tudo tinha que estar muito bem no jogo, porque o Palmeiras, afinal de contas, tinha vencido, mas apesar disso, a torcida estava vaiando um dos seus jogadores, tá? Então, a causa da quebra de expectativa está justamente ali aparecendo no segundo parágrafo. Agora, alternativa A, no primeiro parágrafo conectivo, já que marca uma relação de consequência, não é de consequência, né? Depois a B, no primeiro parágrafo, o conectivo mas explicita uma relação de adição. Não, gente, o mas não dá ideia de adição. O que dá ideia de adição é o mais, tá? O mas daria uma ideia de oposição, tá? A D, no quarto parágrafo, o conectivo enquanto estabelece uma relação de explicação. Não, enquanto dá ideia de tempo, não de explicação, tá? E a última ali, entre o quarto e o quinto parágrafos, está implícita uma relação de oposição. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Não é uma oposição, ele estava sendo só irônico àquilo que tinha acontecido, né? Ele sabia que estava sendo vaiado, ele não se opôs àquilo ali, e sim, ele foi irônico com a torcida, dizendo que não tinha visto vaias nenhuma, ok? Então, realmente, nós temos ali a opção C, que está implícita uma relação de causa. A causa é justamente ele ter sido substituído, porque apesar de eles terem ganhado o jogo, isso não foi bem o que aconteceu. Aí, logo em seguida, vem a causa disso, ok? Então, não era relativamente uma das questões mais difíceis, mas precisava um pouquinho de atenção, ok? Chegamos à metade da nossa aula, questão 5, e olha lá o enunciado da nossa questão. Ao analisar o texto sobre a web semântica, deduz-se que esse novo paradigma auxiliará os usuários a armazenar grandes volumes de dados de modo mais disperso, B, localizar informações na internet com mais precisão, C, captar os dados na internet com mais velocidade, D, publicar dados com significados não definidos, ou E, navegar apenas sobre dados já organizados. E aí, vamos ver o texto, né? O que é web semântica? Web semântica é um projeto para aplicar conceitos inteligentes na internet atual. Nela, cada informação vem com um significado bem definido e não se encontra mais solta no mar de conteúdo, permitindo uma melhor interação com o usuário. Novos motores de busca, interfaces inovadoras, criação de dicionários de sinônimos e a organização inteligente de conteúdos são alguns exemplos de aprimoramento. Dessa forma, você não vai mais precisar minerar a internet em busca daquilo que você procura. Ela vai passar a se comportar como um todo e não mais como um monte de informações empilhada. A implementação desse paradigma começou recentemente e ainda vai levar mais alguns anos até que entre completamente em vigor e dê um jeito em toda a enorme bagunça que a internet se tornou, tá? Então, quando a gente analisa esse texto sobre a web semântica, esse novo paradigma, né, da web semântica, vai auxiliar os usuários a quê? O que a gente consegue deduzir pela leitura do texto? Deduzir significa que a gente precisa inferir o significado, eles não estão explícitos. Mas algumas expressões vão nos ajudar a chegar nessa informação, tá? Nessa dedução. O que você respondeu? Armazenar grandes volumes de dados. É isso que esse vai ser o auxílio aos usuários? Armazenar grandes volumes de dados? B, localizar informações na internet com mais precisão? C, captar os dados na internet com mais velocidade? É isso que vai fazer? D, publicar dados com significados não definidos? Ou E, navegar apenas sobre dados já organizados? E aí? Esse não está tão difícil, né? O que você responderia nessa questão? Acertou quem respondeu a letra B. Localizar informações na internet com mais precisão.
Onde é que a gente pode ver essa informação? Olha só, então vamos ter que ler de novo para eu localizar rapidinho aqui, ó. Web Semântica é um projeto para aplicar conceitos inteligentes na internet atual. Nela, cada informação vem com um significado bem definido e não se encontra mais solta no mar de conteúdo, tá? Então vamos lá, ó, solta no mar de conteúdo, localizar informações na internet com mais precisão. Porque a gente tem um monte de informações bagunçadas por aí, mas para a gente conseguir encontrá-las hoje, a gente precisa de vários mecanismos para encontrar realmente a informação que a gente precisa. Então é isso que a web semântica vai realmente auxiliar, né? Armazenar grandes volumes de dados? Não, isso já é feito. Não, essa ferramenta não tem esse propósito. C. Captar os dados na internet com mais velocidade? Isso vai ajudar também, mas isso seria uma consequência, né? D. Publicar dados com significados não definidos? De jeito nenhum. É claro que se eu tenho mais informação de forma mais precisa, é o contrário disso. Eu vou ter mais precisão na hora de publicar os dados, certo? Que eu consigo rapidamente conseguir essas informações mais precisas. E navegar apenas sobre dados já organizados. Não, o texto não fala sobre isso, tá bom? Então, alternativa B, você acertou. Alguns acertaram, alguns erraram, tá? Cuidado, gente. Cuidado que mesmo nas inferências, a gente tem que partir das pistas linguísticas que o próprio texto dá. A gente não consegue encontrar nesse texto nenhuma outra pista para definir uma dessas outras alternativas, ok? Questão 6, vamos lá. Na questão 6, o enunciado diz o seguinte, ó, na notícia lida, então, qual é o gênero textual? Notícia. O conectivo mas, no terceiro parágrafo, estabelece uma relação de oposição entre as sentenças. Entre 2000 e 2009, esse número caiu para 13 milhões de hectares e o número é considerado alto. Uma das formas de se reescreverem esses enunciados sem que lhes altere o sentido é... aí é interessante, olha lá. O que eu tenho que pensar? Eu já estou dando dica, né? Vamos ler as alternativas, depois eu dou a dica. Alternativa A. Porque entre 2000 e 2009 esse número caiu para 13 milhões de hectares, o número é considerado alto. B, porque entre 2000 e 2009 esse número caiu para 13 milhões de hectares, por isso o número é considerado alto. C, entre 2000 e 2009 esse número caiu para 13 milhões de hectares, uma vez que o número é considerado alto, qual que é o significado de uma vez que? D, embora entre 2000 e 2009 esse número tenha caído para 13 milhões de hectares, o número é considerado alto. Ou E, visto que entre 2000 e 2009 esse número caiu para 13 milhões de hectares. Olha lá o texto, vamos lá. Brasil é o maior desmatador, mostra estudo da ONU. O Brasil reduziu sua taxa de desmatamento em 20 anos, mas continua líder entre os países que mais desmatam, segundo a FAO, órgão da ONU para a Agricultura. A entidade apresentou ontem estudos sobre a cobertura florestal no mundo e o resultado é preocupante. Em apenas 10 anos, uma área de floresta do tamanho de dois estados de São Paulo desapareceu do país. De forma geral, a queda no ritmo da perda de cobertura florestal foi de 37% em 10 anos. Entre 1990 e 1999, 16 milhões de hectares por ano sumiram. Entre 2000 e 2009, esse número caiu para 13 milhões de hectares, mas o número é considerado alto. A América do Sul é apontada como a maior responsável pela perda de floresta. E aí continua, tá? Vamos voltar ali, ó. Olha o que diz logo no começo. Na notícia, o conectivo mas estabelece uma relação de oposição entre as sentenças. Gente, essa é uma questãozinha baba. Por quê? Não vou falar daqui a pouquinho. Diz aí pra mim, o que vocês responderam? E aí eu digo por que ela é baba. Tem gente que respondeu certo, ó. Tô ouvindo aqui no meu ouvido. Já outros nem tanto. Olha lá, a resposta certa é a alternativa D. Mas por que, professora?
As outras também fazem sentido, sim, em alguns momentos fazem, só que vai mudar completamente o sentido dessa oposição. Olha lá, o mas é uma conjunção de oposição, ele já disse ali, ó, tá? Mas, da ideia de oposição. Qual é a única conjunção das que foram colocadas ali que vai dar a ideia de oposição? O porquê não dá a ideia de oposição, lá na letra A, ó. Porque entre barará, o número é considerado alto. Porquê explicação? Não dá. B, entre 2000 e 2009, esse número caiu para 13 milhões de hectares. Por isso, o número é considerado alto. De novo, ó, por isso, explicação. Cadê a oposição aí? Tá? C, entre 2000 e 2009, esse número caiu para 3 milhões de hectares. Uma vez que o número é considerado alto. Uma vez que também não traz ideia de oposição. Tá? Aí, a E, visto que, também é uma explicação, gente. Então, a única conjunção que também vai estabelecer sentido de oposição é o embora, que é uma conjunção concessiva, que vai ter ideia muito próxima da oposição trazida pelo mas. Só que ele vai ser colocado sempre no início da oração. Embora entre 2000 e 2009 esse número tenha caído para 3 milhões, o número é considerado alto. É uma oposição. Tem a queda, mas ainda continua sendo alto. Ok? Então, gente, por que era baba essa questão? Porque a partir do momento que você sabe quais são as conjunções e sabe os sentidos expressos pelas conjunções, você não tem como errar uma questão como essa, tá? Então, dica aí para você, lembre-se de estudar as conjunções, os sentidos estabelecidos por elas. E aí, numa questão como essa, é só você substituir por uma conjunção que também vai trazer o mesmo sentido, tá? Agora, se você não sabe, né, o porquê, o por isso, até que eram conjunções fáceis, você consegue saber que dá ideia de explicação. Ah, mas esse uma vez que, professora, não me lembro o significado que ele traz ao texto. O visto que, eu também não lembro. Então, dica, quando você for estudar as conjunções, aquelas que você já sabe de cor e salteado aí, por intuição, por leitura, interpretação, o sentido que elas expressam, não foca nelas, foque naquelas conjunções que você não sabe o significado, né? E assim, você não vai errar uma questão como essa, tá bom? Então, vamos para a nossa 7ª questão. Olha lá, essa aqui também é uma questão legal. Na tira, o recurso utilizado para produzir humor é a... Então, vamos lá. O que a tira fala? Às vezes, na vida, temos que parar para um balanço. O que está produzindo humor aí? Qual que é a palavra que está produzindo humor? Então, essa palavra, né? Ela vai estar relacionada a quê? A transformação da inércia em movimento por meio do balanço? É isso que vai trazer humor? B, a universalização do enunciador por meio do uso da primeira pessoa do plural? Então, só porque eu usei ali a primeira pessoa do plural, que vai relacionar-se à universalização do enunciador, que pode se referir a qualquer um, é isso que vai trazer humor? C, polissemia da palavra balanço, ou seja, seus múltiplos sentidos, é isso que vai trazer humor? D, pressuposição de que o ócio é melhor que o trabalho. Ou E, metaforização da vida como caminho a ser seguido continuamente. É isso que vai trazer humor? E aí, o que você responderia numa questão como essa? Eu acho que vocês acertaram. Vamos lá para a resposta? Acertou quem respondeu a letra alternativa C, polissemia da palavra balanço. Por quê? Olha lá, às vezes na vida temos que parar para um balanço. A palavra balanço aí tem o sentido de você verificar, ó, o que está certo, o que está errado. Preciso verificar o que está bom, o que não está, para rever os meus conceitos. Como também o sentido de você balançar, né? Se mexer. Então, alternativa C. Agora, ó, transformação da inércia em movimento por meio do balanço. É isso que vai trazer humor? Não. Deixa eu falar devagar. Universalização.
do enunciador por meio do uso da primeira pessoa do plural? Muito menos, né, gente? Não é o fato de eu usar a primeira pessoa do plural que vai tornar isso universal, que é comum a todos, que é isso que vai causar humor, né? D, pressuposição de que o ócio é melhor que o trabalho, aí a pessoa viajou, né? Viajou legal nessa questão. Isso daí é uma inferência, que você extrapolou aí os sentidos que a tira procurou trazer. E E, metaforização da vida como caminho a ser seguido continuamente. Sim, é um caminho, mas não é nisso que está o humor, e sim na duplicidade de sentido ali que a palavra balanço pode ter, na polissemia da palavra balanço. Ok? Oitava questão, estamos quase lá. Se você está cansado, levanta, estica o braço, dá uma volta, pega uma água e vamos lá. Foco aqui, que a gente está chegando para o Enem, hein, gente? Quero ver vocês depois com relatos lindos aí na internet falando que vocês arrebentaram, mesmo estando no primeiro ano, ok? Imagina, se no primeiro ano vocês vão arrebentar, quando chegar no terceiro, estourou geral. E aí, oitava questão. Assinale a alternativa que não, olha lá, isso aqui às vezes pode atrapalhar a sua vida. Como a gente está acostumado a assinalar questões corretas, você pode errar uma questão por falta de atenção, tá? Então leia sempre muito bem o enunciado, grife essas palavrinhas importantes dele para você não escapar e o que você precisa fazer, ó. Que não está de acordo com a norma culta quanto à regência dos nomes em destaque. Então, vamos lá. Ó. São poucas as funções a que esta jovem trabalhadora está apta. B. O pai recriminava os hábitos culturais que a filha tinha admiração. C. As críticas a que o chefe era sensível agora não o incomodam mais. Ou D. Os profissionais a quem ele tem desprezo fizeram com que ele perdesse o emprego. Onde que a gente tem ali a falta de regência? E aí a regência muitas vezes tem a ver com o uso de preposições adequadas, relacionadas aos verbos ou aos nomes ali daquele texto. O que você respondeu? E aí? Vamos lá? Alternativa B, ó, não está de acordo. Por quê, professora? Vamos lá. Por que a A está de acordo? Vamos lá. São poucas as funções a que esta jovem trabalhadora está apta. Quem está apto a algo, né? Esse que está substituindo as funções lá. É como se eu dissesse assim, esta jovem trabalhadora está apta às poucas funções, ou a poucas funções. Tá bom? Só está organizado de forma diferente porque ali eu tenho uma oração que é subordinada a outra, por meio do pronome relativo que, tá bom? C. As críticas a que o chefe era sensível, agora não o incomodam mais. Quem é sensível a algo. O que está substituindo as críticas? Então, é como se eu dissesse, o chefe era sensível às críticas. Ou a críticas, ali está a preposição. Tá tudo certo. Depois a D, os profissionais a quem ele tem desprezo fizeram com que ele perdesse o emprego. Quem tem desprezo a alguém. Tá? Ou mostra desprezo a alguém. Tá certo. Por que a B está errada? Olha lá. Não está de acordo com a norma culta. Cuidado com isso aí. Senão você vai marcar uma certa. E tem várias certas, inclusive, né? O pai recriminava os hábitos culturais que a filha tinha admiração. Quem tem admiração por algo. Então, pelos quais, pelos quais a filha tinha admiração. Tá bom? Tinha que ter o por, a preposição por ali, para fazer a regência desse verbo. Tá bom? Verbo não, nome, admiração. Tá? Ok? Entendido? Me perdoem. Espero que vocês tenham entendido. Apesar da gente ter as orações ali numa ordem um pouco confusas, a ideia é a mesma. A gente só tem ali um pronome relativo que está substituindo o complemento do que vem em seguida. Então, a preposição tem que vir antes desse pronome, tá bom? Penúltima questão, olha lá a pergunta. Observando o aviso acima, que está abaixo nesse caso,
é possível constatar duas ocorrências linguísticas, uma ligada à transgressão gramatical e outra ligada à semântica. Essas ocorrências são, respectivamente, de... Então, a gente tem um problema do que ali? De concordância nominal e ambiguidade de alguma palavra, concordância verbal e ambiguidade, flexão de gênero e polissemia, ortografia e redundância ou regência verbal e léxico, que são as palavras. Proibido a entrada no hotel molhado e ou em trajes de banho. Leu com atenção? Não tá difícil. Tem regrinhas específicas que você estudou ou vai estudar ainda neste bimestre de concordância que tá ali, ó, na cara desse texto. Vamos lá? Vamos para a resposta? Acertou quem respondeu a A. Concordância nominal. Por quê? Proibido a entrada. Quando a gente tem essas expressões, é bom, é proibido, é necessário. Se eu tenho o determinante ali, que é o artigo antes de entrada, ó, a entrada, eu também tenho que mudar ali o proibido. Tem que ser proibida a entrada, tá? Ou poderia também ter escrito sem aquele determinante, aí estaria certo, proibido entrada, tá bom? Então, ali é um caso de concordância nominal. Agora, por que ambiguidade? O professor não conseguiu enxergar a ambiguidade aí. Olha lá, proibido a entrada no hotel molhado. Eu tenho um adjetivo molhado se referindo ao substantivo hotel. Isso causa uma ambiguidade. O que está molhado? É o hotel ou são as pessoas que estão molhadas? Entendeu? Então, por isso que alternativa A. A B, logo de cara, estaria errada, porque não é um caso de concordância verbal, e sim nominal. A C, flexão de gênero. Né? Polissemia. O problema não é a polissemia. A palavra molhada não tem mais de um sentido. Ela se refere a mais de uma coisa no texto. Então, é ambiguidade, não polissemia, tá? Essa aqui dava para até a pessoa ficar em dúvida, né? Porque flexão de gênero tem a ver com concordância nominal também. Mas o problema aqui estaria na segunda parte ali, não é polissemia. D, ortografia e redundância. Não é uma questão ortográfica, então já estaria errado. E E, regência verbal e léxico. Também não é um caso de regência verbal, sim um caso de concordância nominal dessas expressões. É bom, é proibido, é necessário, tá? Então, não era tão difícil assim, mas tinha um distrator forte ali que se você não prestasse bastante atenção, você erraria. Você precisa lembrar ali das diferenças entre ambiguidade e polissemia, ok? Vamos para a nossa última questão. Quero ouvir um A, hein? Que a gente está acabando o ano, gente. O Enem é próximo domingo. Mas vocês vão arrasar. Vamos lá para a nossa última questão. Assinale a alternativa que contenha o tipo de problema identificado por Hélio. Vamos lá ler o texto do Hélio. 200 gramas. Meu amigo Hélio, que é pai do Arthur, e diz sonoramente 3 e 10. Ao invés de, digamos, 3 e 10, fica indignado quando peço na padaria 200 gramas de presunto, quando a forma correta, insiste ele, é 200 gramas. Sempre que acontece e estamos juntos, acabamos discutindo os 10 minutos sobre modos diferentes de falar. Ele, de praxe, argumenta que as regras de pronúncia e ortografia, se existem, devem ser obedecidas. E que os mais cultos, como eu, um cara que traduz livros, devem insistir na forma correta a fim de esclarecer e encaminhar gente menos iluminada, como supõe-se seja a moça que me vende na padaria o presunto e o queijo. Eu sempre argumento que quando ele diz que só existe uma forma correta de falar, está usurpando o termo de outro ramo e tentando aplicar a ética à gramática, como se falar corretamente implicasse em algum grau de correção moral, como se dizer 200 gramas fosse incorrer numa falha de caráter e dizer 200 fosse prova de virtude e integridade. São opiniões ali distintas, né? Mas olha a pergunta, ó. Hélio aponta um desvio da norma padrão na expressão 200 gramas, tá? Qual é, então, esse problema?
problema de concordância nominal, pois o número deveria concordar em gênero com o substantivo. De concordância verbal, pois deveria haver concordância com o verbo que sucede o pedido. De regência nominal, pois o numeral deveria concordar em número com o substantivo. Regência verbal, pois deveria haver concordância com o verbo que está anteposto antes, né? O anteposto é antes ao pedido. Ou complemento nominal, pois deveria haver concordância de número com o numeral. E aí? Tem duas ali, ó. Duas, que são bem... Se você não ler com bastante atenção, você pode errar de bobeira. As outras, já logo de cara, você, ó, manda fora, tá? Olha lá, a expressão é 200 gramas. Cadê o verbo aí, gente? Já tô quase dando a resposta, né? Mas vamos para a resposta então, olha lá. A resposta certa é a A. Não tem como ser a B, nem a C... Não, calma aí. Nem a B, nem a D, porque a gente não tá falando de nomes, de verbos. Nossa, mãe, de verbos, tá? Então já descarta de cara ali, ó, B e D. Aí, o que tem um nome aí na bagunça aí? Concordância nominal, regência nominal, complemento nominal, tá? O que é, então, essa questão ali, ó? Quando fica indignado quando peça na padaria 200 gramas de presunto, tá? Por que é 200 gramas? Vamos lá, por que é um caso de concordância nominal e não complemento nominal e não regência nominal? Porque ali eu tenho o termo grama, tá? Tem gente que esquece que o substantivo grama pode ter vários significados, né? Tem a grama, aquela verdinha lá do quintal, que é um substantivo feminino, e existe o grama, que é um substantivo masculino equivalente à medida de peso, ok? Então, se eu estou falando 200, um numeral, o numeral ele vai sempre combinar com o substantivo ao qual ele se refere, certo? Então, teria que ser 200 gramas, porque eu estou falando da medida de peso. Simples assim, tá? Então, por isso que é concordância nominal. O número deveria concordar em gênero com o substantivo. Regência nominal não é um caso de regência nominal, tá? Não é a relação de um nome com o seu complemento. Ali é um numeral referindo-se ao seu substantivo, é concordância nominal, tá? Complemento nominal também não seria, tá bom? Espero ter ajudado vocês, tanto hoje quanto ao longo do ano. Fica aqui o meu desejo para que você arrebente no Enem, mesmo como treineiro, tá? E se você não é do primeiro ano e está também assistindo a essa aula, sucesso aí nos seus vestibulares, no seu Enem, que já é neste próximo domingo, tá bom? Um abraço para todos e ó, até a próxima. Um beijão.